quanto isso. Qualquer coisa você manda no meu e-mail, que está no chat, a sua apresentação, e eu faço a apresentação, tá bom? Para a gente continuar, como você é a segunda apresentação, eu acho que a gente não vai ter problemas quanto a isso. Talvez você só perca o deadline e a apresentação da Lucileide, tá? Para a gente poder continuar. Bom dia a todos e a todas, né? Oficialmente agora. Meu nome é Iago França Lopes, eu sou doutor em contabilidade pela Universidade Federal do Paraná e sou professor da Unicentro. Tenho a missão feliz de estar mediando essa sessão aqui com vocês no Congresso USP, ainda, né, virtualmente, mas que a gente possa se encontrar em breve. A gente tem 2 trabalhos nessa sessão, né? Vou passar voz a esses trabalhos e não vou apresentá-los de imediato, mas a ideia é que a gente tenha uma apresentação de até 15 minutos por essas apresentadoras, né, aqui presentes, 10 minutos de debate e 5 minutos que a gente possa abrir para o nosso público em geral, tá? Eu vou passar as palavras, então, para a Lucileide, que é a autora do primeiro trabalho. Lucileide, você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação, depois eu faço as minhas considerações e a gente abre para o grande público, tá? Fique à vontade, Lucileide. Ok, obrigada. Eu vou fazer aqui a projeção dos slides. Bom dia, né? Eu iria falar boa tarde, mas é bom dia ainda. Bom dia a todos que participam. Vou ampliar aqui a minha tela. Se de repente eu não conseguir ver ali o chat, aí fiquem à vontade para interromper, se for o caso. Está aparecendo para vocês? Ainda não, Lucileide. Agora sim. Ok. Bom, então estou iniciando aqui o meu tempo. Bom, pessoal, eu gostaria então de apresentar esse estudo, relação entre a qualidade, a natureza de propriedade e eficiência técnica, um estudo em hospitais da região sul do Brasil. Então, este estudo foi desenvolvido por mim, Lucileide Jacinto Rodrigues, pelo Vitor Hugo Garcia de Souza e pela professora doutora Kátia Abas. Todos nós somos da Universidade Estadual de Maringá, da UEM. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal, que saiu aqui da apresentação. Bom, falando um pouquinho, né, a respeito desse pano de fundo, dessa contextualização, o nosso estudo, ele foi desenvolvido, ele trata-se a respeito da eficiência, mas nós tratamos especificamente da eficiência técnica, né? Então, a gente vai sempre observar essa questão das entradas e das saídas, né, dos produtos que foram gerados por essas unidades tomadoras de decisão, sendo que no nosso estudo são essas unidades hospitalares. A própria literatura, ela traz ali algumas evidências, né, de que existe aí um efeito trade-off entre essa eficiência técnica e também em relação à qualidade, e além disso também existem algumas contradições no que tange ao direito de propriedade e à localidade relacionado à eficiência técnica. Então, o que nós sabemos, né, que os hospitais, nessas unidades hospitalares, elas devem atentar-se também às necessidades dos pacientes, devem fornecer serviços que possam assegurar a qualidade, que venha propiciar uma segurança nesse processo do cuidado do paciente, sem deixar de lado a eficiência e essa utilização, né, desses recursos que estão disponíveis. Então, diante disso, o objetivo deste artigo está em analisar a associação entre a eficiência técnica hospitalar com a qualidade dos serviços em saúde e a natureza de propriedade hospitalar. Bom, quanto às hipóteses, né, nós elaboramos aí pelo menos 3 hipóteses de pesquisa. A nossa variável dependente é a eficiência técnica, o score ele foi obtido por meio, né, da aplicação da análise envoltória de dados. Então, nós identificamos aí os scores de eficiência dessas unidades hospitalares,
E como variáveis independentes, nós temos aí um pressuposto de qualidade que nós definimos como a taxa inversa de mortalidade e a especialização, e também ali depois nós temos a natureza de propriedade privada. Tá? E como variável de controle, nós trabalhamos com a localidade. Então, a primeira hipótese, né, de pesquisa que nós estabelecemos, nós consideramos que vários estudos, eles vão mencionar que realmente a taxa de mortalidade ou a taxa inversa, né, de mortalidade, ou seja, desses não óbitos, ela pode ser sim utilizada, né, como um pressuposto de qualidade. Até mesmo o próprio do NABIDIA, ele traz lá nas dimensões de qualidade, trata da qualidade em nível de resultado, que é justamente isso, né, que vai evidenciar essa eficácia desse tratamento, né, desse tratamento que foi proposto. Então, com base nisso, nós entendemos que a taxa inversa de mortalidade, ela está positivamente associada à eficiência técnica hospitalar. E nós também, né, trabalhamos ali com alguns estudos, né, e fundamentamos nesse sentido, que a especialização, ela também vai conduzir, ela pode conduzir aí a eficiência, que pode reduzir o tempo, por exemplo, de permanência. Então, essa especialização, ela também pode ser usada, esse nível de especialização, por alguns gestores, justamente com esse intuito, né, no sentido de contribuir para essa redução de custos. Então, logo, né, nós temos aí a segunda hipótese de pesquisa, que a especialização em hospitais está positivamente associada com a eficiência técnica hospitalar, ok? E a terceira hipótese de pesquisa que nós estabelecemos, né, considerando aí a natureza de propriedade privada, alguns autores, eles argumentam, né, que quando se trata do setor privado, né, existem alguns incentivos que são disponibilizados. E com isso, né, isso é um indicativo, assim, forte de que acabe levando a uma busca incessante, né, de melhoria desses processos e, consequentemente, uma redução de custos, visto que em modelos, né, que são considerados, assim, modelos públicos, né, devido a falta de um mecanismo de incentivo individual, de repente uma baixa, né, em termos aí de incentivos para processos de melhoria, isso pode contribuir para um processo de ineficiência técnica. Então, logo nós temos que a natureza de propriedade privada, ela está positivamente associada com a eficiência técnica hospitalar. Como variável de controle, a localidade, né, visto que essas regiões elas podem também influenciar. Bom, com relação ao design metodológico, aqui eu tenho as principais características da nossa pesquisa. É uma pesquisa descritiva, exploratória, quantitativa, com coleta de dados documental. Nós usamos como a base de dados, né, a base de dados do Kinese, do DataSUS, e consideramos aí o período de 2017 a 2019. Não consideramos o período de 2020 nas nossas pesquisas, né, visto aí todo esse cenário pandêmico, que aí poderia influenciar em relação às nossas pesquisas. Bom, quanto à amostra, nós consideramos todos os hospitais gerais e especializados da região sul do Brasil, e nós trabalhamos aí, então, fizemos algumas exclusões, né, a princípio nós tínhamos aí 858 unidades, e em virtude, né, de restrições de informações, depois em relação à exclusão dos outliers, nós chegamos aí a 617 unidades hospitalares. Trabalhamos com modelo de regressão também de dados em painel, com efeitos aleatórios, e para operacionalização nós trabalhamos com o software MaxDEA 8 e o software Stata 3. Bom, aqui nós temos algumas das etapas de desenvolvimento da pesquisa. Então, nós coletamos os dados nos sites oficiais, nós selecionamos ali as variáveis, né, aplicamos a análise envoltória de dados para definir esses scores de eficiência, e lembrando que essas variáveis também elas foram submetidas à análise de correlação. E depois nós fizemos aí os testes de normalidade, homocedasticidade, multicolinearidade, autocorrelação, e também a regressão linear para verificar a questão dos resíduos.
E, por último, foi realizado o teste das relações entre essas variáveis independentes e o score de eficiência técnica, né, das unidades hospitalares, a partir do modelo de regressão de dados em painel. Eu vou passar agora aqui para a análise dos resultados. Bom, então a nossa primeira hipótese de pesquisa, né, que a taxa inversa de mortalidade está positivamente associada com a eficiência técnica hospitalar, ela foi suportada. Então, nesse sentido, nós entendemos que quanto menor, né, esse número de óbitos, maior a eficiência técnica hospitalar, e os nossos resultados, eles acabam indicando que a ineficiência, né, que é representada pela incidência de óbitos, por local de internação, então está associada aí aos resultados da má qualidade. Tá? E os nossos resultados, eles acabam corroborando aí com Cheng et al., Oguri, enfim, alguns autores aí que também constataram isso. A segunda hipótese de pesquisa, né, que ela foi suportada também, que a especialização em hospitais está positivamente associada com a eficiência técnica hospitalar. Então, nós conseguimos observar, né, que os resultados, eles demonstram que a especialização, ela propicia, sim, uma melhoria na eficiência, e isso possivelmente devido a essa padronização desses processos, né, considerando esse nível de especialização. E é interessante chamar a atenção que ela também pode ser considerada, então, como uma estratégia para esses gestores dessas unidades hospitalares. Bom, em relação à hipótese 3, ela não foi suportada, né, então ela foi rejeitada. Então, em comparação, né, quando a gente analisa ali que a natureza de propriedade privada, né, conforme a nossa hipótese, está positivamente associada à eficiência técnica hospitalar. Então, quando nós comparamos, né, a natureza de propriedade pública, né, à natureza de propriedade privada, a gente percebe que obteve-se, então, uma menor influência sobre a eficiência técnica. Tá? Então, os resultados, eles acabam que não sendo consistentes com a teoria que vai fundamentar ali, que fundamenta a natureza de propriedade. Eu gostaria só de chamar a atenção também de vocês, né, que os nossos resultados, nós trouxemos ali algumas classificações que nós julgamos que seria interessante, né, como é uma pesquisa exploratória, que nós temos os hospitais privados, né, sem fins lucrativos, e os hospitais privados com fins lucrativos. E os nossos resultados, eles também indicam, né, percebe-se que se tem um resultado melhor sobre eficiência técnica em hospitais privados sem fins lucrativos, né, do que em hospitais privados com fins lucrativos. Alguns autores, eles colocam que talvez uma dessas explicações sejam essas redes sociais, né, então, muitas vezes o sistema ali de contratação desses funcionários, né, acaba se contratando funcionários que tenham objetivos organizacionais em comum, e isso, de repente, pode levar aí a esse resultado. Bom, para finalizar aqui, né, já parto para as considerações finais. Então, os nossos resultados, eles vão complementar, né, essas outras pesquisas que evidenciaram, na verdade, esses efeitos negativos da má qualidade na redução da eficiência técnica. A gente pode considerar que uma das limitações do nosso estudo seja em relação ao uso, né, apenas da taxa inversa da mortalidade, da especialização, visto que pode ser que haja outras formas de se analisar, outras medidas, né, outras formas de se mensurar. Uma delas é a acreditação, e isso pode gerar aí outros resultados, né? Então, partindo daí, já sugere-se que em pesquisas futuras, talvez trabalhar com um modelo, né, um construto, que seja um pouco mais abrangente em relação a essa questão da qualidade, justamente para que seja utilizada aí em contextos diferentes, né? Então, para que a gente possa reduzir ao máximo
dicotomia, né, que existe entre a qualidade e a eficiência técnica, né, essa discussão que é abordada aí dentro em relação às organizações de saúde. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria. Trouxe aqui, né, os meus dados. Se de repente alguém tiver aí alguma dúvida, eu fico à disposição. Quiser entrar em contato para mais informações, eu fico à disposição. Obrigado, Lucileide. Pode aí parar o compartilhamento de tela. Inicialmente, né, a gente tem 10 minutos aí para uma conversa. Inicialmente, quero parabenizar você por respeitar o tempo. Ainda a gente tem 2 minutos da sua apresentação, que eu imagino que a gente vai usar aí para uma conversa e também para abrir para o grande público. Cileide, quer testar o áudio antes da gente começar esse debate? Vamos Aí, testar. deu certo, tá ok, agora tá ok. Vai dar tudo certo, daqui a pouco a gente chega no seu. Tá. Lucileide, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu tenho alguns questionamentos, né, para fazer jus aí a esse debate que foi me incumbido, e eu vou fazer eles primeiro e depois eu vou fazer uma consideração mais geral do trabalho, tá bom? Ok. Inicialmente, se você puder colocar o seu e-mail aqui no chat, eu não consegui pegar, para eu te mandar essas considerações. Sim, claro. Também. Sim. Uma coisa que talvez precisa ficar claro no trabalho, eu queria ouvir você mais a respeito, é porque só a hipótese 3 vocês acabam elencando uma teoria de base, né, que é a teoria de a natureza de propriedade. E daí, assim, isso fica distoante das outras hipóteses de pesquisa, né? Por mais que vocês tenham ali conceitos de eficiência e tal, eu achei que, né, o porquê de eleger só essa teoria para essa hipótese. Assim, foi bem interessante essa sua colocação, né? Eu vejo assim, hoje, a gente fazendo a releitura, na verdade, do artigo para apresentação, a gente acaba identificando aí alguns pontos de melhoria, né? E é isso que enriquece o trabalho. Em relação à questão da qualidade, na verdade, a gente explorou ali um pouquinho, acho que foi menos de um parágrafo ali falando a respeito do Donabidia, né? Ele propôs ali o tripé ali da qualidade, né? Ele fala a respeito da qualidade em nível de processo, em nível de estrutura e em nível de resultado. Então, assim, diversas pesquisas acabam utilizando ali esse tripé realmente ali para estar fundamentando esse fator qualidade. Talvez a gente poderia ter explorado até um pouquinho melhor, né? Até um pouco com mais assim profundidade, assim, até para dar um embasamento, e aí já fica como um ponto de melhoria para o nosso trabalho também. Em relação à questão Eu acho que das. assim, Pode falar, Iago, desculpa. Posso falar? Imagina. Talvez deixar isso claro até então, no começo da sua fundamentação, sabe? Os Isso. parâmetros conceituais que vocês vão elencar para essas hipóteses. Porque, assim, o que eu tive a impressão é o seguinte, que vocês partiram de conceitos para 2 hipóteses, e daí, assim, apareceu como surpresa a teoria de natureza de propriedade. O que, assim, eu acho que trouxe um charme enorme para o trabalho você partir de uma teoria específica para fundamentar uma única hipótese. Só que eu acho que você precisa depositar um pouco mais de energia para esse aspecto conceituais das demais, para não ficar talvez um pouco defasado, né? Sabe? Isso. Realmente, até porque quando o nosso trabalho, assim, o foco dele, né, um dos pontos ali que a gente está trabalhando, além da natureza de propriedade, é a questão da qualidade, né? Então, realmente é muito válida essa sua colocação, para que a gente realmente se aprofunde um pouco mais, né? E até mesmo essa questão da especialização, a gente fez ali só um comentáriozinho falando sobre a divisão de trabalho, citou Smith, Taylor, mas talvez poderia se aprofundar um pouquinho mais nessas teorias mesmo. Eu realmente concordo com você, assim, relendo, né, os nosso trabalho, e realmente é um ponto que a gente precisa aí melhorar para uma publicação. Um outro ponto ainda, se tratando de referencial teórico, isso é uma
assim, meio que uma cultura que eu venho percebendo nos trabalhos que utilizam a análise envoltória de dados, é uma energia muito grande para a descrição da técnica já no referencial teórico. Então, é um certo costume Uhum. dos trabalhos que trabalham com o DEA, mas eu acredito que a gente pode, talvez, trazer isso lá para a sessão de metodologia, sabe? Porque daí, assim, como o trabalho ele não é especificamente a exploração da ferramenta, né? Ele é um meio para a gente alcançar esse resultado. Quando eu leio essa primeira sessão, até quando eu selecionei aqui, eu coloquei sugestão, metodologia, porque ele traz um caráter muito técnico, sabe? E que na metodologia ele cabe super bem, sabe? Isso, é realmente assim, é um ponto, é porque é aquilo, às vezes a gente se apaixona por uma técnica, né? Aham, com certeza. Nossa, super Quer, compartilho quer, dessa mesma opinião. quer encaixar a técnica ali, as informações, né, em todas as etapas ao longo do texto, mas eu concordo, assim, inclusive essa foi uma das colocações, né, dos avaliadores, Aham, e realmente é algo que nós precisamos mesmo trabalhar nessa questão mesmo, aham. porque Eu é acho um que fator secundário, né, não é assim aham. específico sobre a DEA, né? Porque daí vocês depositam, traz essa questão mais teórica e conceitual para o item 2, porque daí, assim, até o seu item 2.1 ali e o começo das suas hipóteses, eles têm um tom muito metodológico, sabe? Eu percebo, e isso é muito bacana, porque, assim, é a ideia de você sustentar essas variáveis, a ideia de você apontar da onde elas efetivamente estão vindo. Isso é incrível, sabe? Isso é muito importante, inclusive. Só que eu acho que eles cabem um pouco lá na metodologia, Metodologia. até porque daí talvez vocês tenham menos repetição lá, né? Isso eu concordo, e até os avaliadores fizeram esse apontamento, até mesmo assim, como não é o foco também a análise envoltória de dados, né, ela apenas foi utilizada para estabelecer esses scores de eficiência, a gente talvez até poderia dar uma sintetizada, né, em todo o texto e de repente explorar um pouquinho mais a discussão lá nos resultados. Eu também eu compartilho assim dessa questão. É, agora, em termos mais metodológicos, é, por que vocês classificaram a pesquisa como exploratória? Quase discutir o sexo dos anjos, né? Mas assim, como está aqui na pesquisa, vou fazer uso dessa deixa que você colocou aqui para nós. Isso, bom, nós colocamos, né, na verdade, como exploratória, porque de fato a gente era uma inquietação, né? Até lá no referencial, nas discussões anteriores lá das hipóteses, vários autores, né, fizeram esse estudo para analisar essa questão dessa relação trade-off, e alguns autores conseguiram resultados, né, significativos, que tem uma posição, aliás, uma associação positiva, outros associação negativa, né? Então, Aham, existe ou não trade-off, né? Então, essa é a questão que ficou. Então, justamente por esse motivo, nós classificamos aí como exploratória mesmo. perfeito. Eu acho que talvez aqui na metodologia você justificar esse olhar exploratório, né? Porque na maioria das vezes, né, eu tenho compartilhado uma frase com o professor Alisson Meurer e com o professor Natson, que está aqui, é, todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Então, eu acho que cabe você justificar esse seu ponto de vista Uhum. em relação a essa pesquisa exploratória, porque assim, quando eu vi, eu até, você vai receber os meus apontamentos, eu coloquei assim, tá, por que pesquisa exploratória, haja visto o elevado de volume, haja visto o elevado volume de antecedentes da temática. Então, você tem os seus antecedentes que sustentam as suas hipóteses. Então, o meu olhar de exploratório partiu desse olhar. Né? Agora, você tem um outro olhar que cabe compartilhar também e levar para os nossos pares. Né? Ver como o periódico, né? Possivelmente você vai publicar esse trabalho em um periódico de cunho mais quantitativo, né? Já visto a Uhum. característica principal dele. Então, verificar como esses pares vão avaliar isso e levar para a discussão. Né? Eu acho que super cabe.
Ah, com certeza, é uma colocação assim bastante válida, até porque é um momento também de nós colocarmos a nossa impressão, né, como autores Perfeito, no com trabalho, certeza. e esse talvez seja aí um momento bem apropriado para isso. Aham, perfeito, super concordo com você. Um outro ponto que me chamou a atenção em termos ainda metodológicos, que eu queria ouvir você, é a respeito da quantidade de hospitais, sabe? Eu vi que vocês têm um painel desbalanceado, né? Mas assim, não como uma sugestão para rodar outro modelo, Aham. nada disso. Assim, o modelo está pronto, eu acho que a gente tem que sustentar ele com a proposta que ele foi construído. Mas como vocês têm muitas unidades hospitalares e isso é muito díspare em termos de dados, eu colocaria como uma alternativa esse aspecto do trabalho como uma limitação e que vocês Ok. resolvem com o painel desbalanceado em função desses dados, porque possivelmente vai ser uma das coisas que o avaliador vai questionar vocês, e daí assim, eu recomendo fortemente que vocês tentem sustentar nesse olhar, como uma limitação e como um aspecto de escolha metodológica para você poder rodar a técnica elencada. Porque na maioria das vezes a gente chega no periódico, né? Quem nunca? Aumenta o volume de dados, ou divide, ou roda de novo. Então, às vezes, cabe a gente argumentar, né? Eu acho que é uma limitação, uma delimitação, inclusive, eu acho que é mais uma delimitação do que uma limitação da pesquisa, e que vocês podem tentar argumentar com os editores. Ok, Iago, deixei aqui anotado e com certeza a gente vai discutir, sim, vou discutir com os nossos colegas, né, que também participaram desse Sim. trabalho, porque a ideia é realmente mandar para um periódico e realmente essas contribuições, elas são bastante válidas. E só para fechar, para eu abrir para o grande público os questionamentos, talvez, até foi uma escolha sua, né, na sua fala, em relação a não elencar 2020 como um ano para considerar nos dados, mas eu acho que lá nas considerações finais, aqui eu já percebi a sua pegada de exposição enquanto autora no texto, eu acho que vocês podem se expor mais, sabe? Em termos de contribuições para os gestores do SUS. Vocês fazem isso muito bem na hipótese 2, né, que vocês dão recomendações fortes ali de exposição mesmo. E eu acho que isso pode alcançar as considerações finais aí, né, pós-congresso, a título de quais são as implicações As, para o SUS, para os gestores, né, as famosas implicações gerenciais do trabalho. isso, essas implicações práticas, até quando eu comentei a respeito da especialização, né, que pode ser aí um caminho justamente para a eficiência. De repente deixar isso de uma forma, um tom um pouco mais claro lá nas considerações, né? Uhum. Porque daí Ah, ok, talvez, às vezes fica um pouco da repetição do que está nos resultados, mas só para a gente quebrar um pouco isso, você usar ali 2 isso, parágrafos para reforçar o que foi achado na pesquisa, e depois uma exposição de vocês mesmos. Eu acho que vai ser super bem visto, sabe? isso, e amarra bem também, né? Depois lá um fechamento do artigo. Realmente Uhum, concordo. perfeito. Uhum. Abro para o grande público, considerações, questionamentos para a professora Lucileide. Professora, tudo bem? Aqui é o Olá, Nadson. oi, Gostaria de Nadson. Tudo bom? Gostaria de parabenizar pelo trabalho. Eu acho que trabalhos iguais os seus assim agregam também para a área, principalmente para a gente que eu particularmente agora tenho alguns estudos na área hospitalar e etc, custos ambientais hospitalares. E aí acho que seu trabalho ajusta justamente essa questão quando você fala ali que também é necessário essa formação técnica, né, das pessoas, dos profissionais. Eu enxergo muito essas questões hoje no que tange às questões também de entendimento do que são esses custos hospitalares ambientais. E aí, quando você fala essa questão também sobre essa formação técnica e etc., nessa conscientização, eu acho que isso vem a desaguar
justamente nesses aspectos, nesses pontos que ainda devem ser ajustados. Então, gostaria de parabenizar justamente pela construção mesmo do trabalho. Eu acho que ele vem muito a agregar, principalmente na nossa área, que não temos uma massiva, né, construção aí científica de trabalhos relacionados a hospitais, né? A gente tem, assim, alguns que são bem interessantes, né? E aí tem até da professora de Cleia também, que já trabalha aí, mas, de qualquer forma, eu acho muito bacana, assim, o seu trabalho, e com certeza eu vou estar utilizando também para o meu trabalho também aqui. Muito obrigado. Adson, eu que agradeço pelas considerações. Assim, eu sou suspeita de falar realmente da temática, como eu falei ali com o professor Iago, realmente a gente acaba se apaixonando, né, pela técnica, pela temática, e é a minha área de pesquisa também, essa área hospitalar, a questão da qualidade, né, enfim. Então, realmente, eu fico muito feliz, né, e muito honrada, né, por poder participar. Só um questionamento. O trabalho, professora, é de dissertação, de tese? Ele foi, na verdade, é um trabalho, né, que eu sou mestranda, faço Aham, parte lá do Programa de Ciências Contábeis aham. da UEM, e ele foi gerado a partir de uma disciplina, né, então, a professora Kátia Abas é a nossa orientadora, tanto minha quanto do Vitor também, Aham, e a gente acabou seguindo já essa linha, já direcionando aí para o nosso projeto, já para nossa dissertação. perfeito, que legal. Mais considerações, pessoal? Temos mais um minutinho. Tranquilo? Perfeito. Mais uma vez agradeço a professora Lucileide pela apresentação, pelo trabalho. Desejo sucesso nos ajustes, na publicação, que vocês possam ser bastante felizes com a continuidade do trabalho. Muito obrigada e obrigada a todos aí, né, pelas contribuições. Muito obrigada, professor Iago. Agradeço. De imediato, então, passo ao segundo trabalho da sessão. Cileide, você tem até 15 minutos para a apresentação, 10 para o nosso debate, 5 para o grande público. Se fique à vontade, né? Tivemos um probleminha ali no começo da apresentação, mas já está tudo certo e vai dar tudo certo, tá? Fique tranquila. Certo, vocês estão vendo minha tela? Já apareceu? Sim. Olá, bom dia. Eu sou Cileide Graciliano. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com a professora Tarciana Maretti, o doutor André Luiz Korzenowski, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, para avaliar a eficiência técnica hospitalar dos hospitais que atendem pela rede SUS no estado do Maranhão. Bom, o que estimulou a gente fazer esse trabalho, né, diante da escassez de recursos na área da saúde, o encolhimento das políticas públicas, o aumento de custos hospitalares, novas tecnologias que têm surgido na área da saúde, em equipamentos hospitalares a custos muito elevados. Então, isso demanda uma necessidade maior de melhor gestão dos recursos das unidades hospitalares. Então, estudar a eficiência técnica hospitalar é fundamental para desenvolver melhores práticas de gestão. O estudo foi desenvolvido com os hospitais públicos do estado do Maranhão. O estado do Maranhão está situado na região nordeste do país, tem uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes, né, composto por 217 municípios, tem o segundo menor IDH entre as unidades da federação, conta com 6.096 médicos, né, conforme o Conselho Regional de Medicina, e hoje é o estado com a menor fração de médicos por 1.000 habitantes, não chegando a nenhum médico por 1.000 habitantes. Então, isso estimulou mais ainda a gente analisar
essa eficiência técnica hospitalar no estado do Maranhão, compreender melhor a situação da saúde no estado. O estado conta com apenas 52,5% dos médicos especialistas, os outros são generalistas, né? A maioria, muitos médicos jovens. É um estado muito grande, vocês podem observar no mapa. Ele está dividido em 3 macro-regiões de saúde, antes eram 8, em 2019, no momento em que estávamos construindo esse trabalho, houve uma alteração, passando para 3 macro-regiões, para ver se melhora a qualidade da saúde. Então, diante do exposto, o objetivo do trabalho foi analisar a influência de fatores internos e externos nas variações dos níveis de eficiência técnica dos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde no estado do Maranhão. Nos estudos que nós analisamos, observa-se que não só os fatores internos, como os insumos, médicos, estrutura, contribuem para a eficiência técnica, mas também fatores externos, que são os fatores socioeconômicos, também podem influenciar nessa eficiência técnica. O que é a eficiência técnica, né? Quando se fala de eficiência de uma empresa, geralmente significa seu sucesso em produzir o maior número possível de produtos a partir de um determinado conjunto de insumos, né? Quanto se consegue produzir com certa quantidade de insumos. São mais eficientes as unidades que são eficientes tecnicamente, aquelas unidades que conseguem produzir o maior número possível de produtos, né? Com a quantidade mínima de insumos, com a melhor quantidade de insumos. Pena conceitua a eficiência técnica como uma combinação ótima dos insumos e métodos necessários no processo produtivo, de modo que gerem o máximo de produto. Para olfatear, existem pelo menos 4 motivos para justificar a avaliação da eficiência técnica hospitalar, que são o elevado custo da assistência hospitalar no ambiente da assistência geral da saúde, o custo de oportunidade, a utilidade das informações produzidas para o processo de tomada de decisão, porque a partir da análise da eficiência técnica é possível determinar onde estão as ineficiências, o que pode ser feito para melhorar essa eficiência, e a possibilidade de monitoramento das ações por parte dos gestores, né, principalmente na área da gestão pública, que exige um melhor cuidado, um melhor acompanhamento e um retorno dessa gestão com contribuições valiosas de forma a atender à grande demanda que existe na área da saúde. O método utilizado no trabalho é a análise envoltória de dados, né, que trata-se de uma técnica não paramétrica de avaliação da eficiência. É muito utilizada no âmbito da eficiência técnica hospitalar, porque através dela é possível você combinar vários insumos, vários produtos, sem precisar transformar esses valores em espécies monetárias, né? Você pode usar nas unidades em que elas realmente são utilizadas, então por isso é muito utilizada também redes hoteleiras, em franquias, unidades escolares, agências de correios, bancos, né? Uma técnica já bastante utilizada pelo mundo todo. No Brasil, ainda um pouco explorada, né? A colega desenvolveu trabalho aí nessa área, agora a gente vê que tem surgido ultimamente vários trabalhos usando o DEA, mas ele não é ainda tão bem explorado como deveria. 2 fatores são importantes na utilização do DEA, o modelo e a orientação. O modelo pode ser com retornos constantes de escala ou modelo de retornos variáveis à escala, e a orientação para insumos ou para produtos. Quando você usa a orientação para insumos, você busca diminuir a quantidade de insumos utilizados no processo produtivo. Quando você utiliza a orientação para produtos, busca-se maximizar a produção. No diante do exposto, o trabalho buscou as seguintes hipóteses. Hospitais localizados em municípios com maior PIB apresentam média de TE mais alta,
Alguns estudos, como Chu et al., Wang et al., confirmam, outros não confirmam, como Campanella, em 2017. A segunda hipótese, hospitais com maior nível de complexidade apresentam TE menor? Nenhum dos estudos analisados confirmaram, e Santelices não confirma. Hospitais maiores apresentam menor média de TE? Alguns estudos sim confirmam, outros não. Hospitais com maior proporção de médicos por equipe têm menor média de TE? Alguns confirmam, outros não. E hospitais públicos têm maior média de TE que os privados? Né? Vários estudos analisaram essa hipótese, alguns confirmam, outros não. Bom, no processo metodológico, né, a população de hospitais públicos, de hospitais que atendem pela rede SUS no estado do Maranhão, são 260 hospitais, classificados como geral ou especializados, com internação. A amostra final, depois da coleta de dados dos hospitais disponíveis no banco de dados do DataSUS, né, algumas eliminações foram feitas porque foram considerados apenas os hospitais que continham as informações das variáveis por pelo menos 6 meses do ano de 2019. Então, a amostra final foi composta por 107 hospitais, sendo 94 da gestão pública e 13 da gestão privada. A análise dos dados foi feita através do DEA, análise envoltória de dados, com modelo de retornos variáveis de escala, modelo VRS, e orientação para output, né, buscando a maximização dos produtos. A análise de regressão, que foi feita no segundo momento, foi feita através do software R. Então, as variáveis de estudo analisadas foram o número de médicos, número de auxiliares e técnicos de enfermagem, valor médio de internação, número de leitos, quantidade de equipamentos de infraestrutura, quantidade de equipamentos de manutenção da vida, número de equipamentos de diagnósticos por imagem, números de enfermeiros, custo de serviços profissionais. Estes foram os insumos avaliados, analisados. E os produtos foram total de procedimentos cirúrgicos realizados per capita, total de procedimentos cirúrgicos, total de procedimentos não cirúrgicos e procedimentos cirúrgicos per capita, total de internações, número de internações, dias de internações e taxa de mortalidade. Na análise descritiva das variáveis, observou-se uma variação muito grande na estrutura dos hospitais, daí também a importância de usar o retorno, o modelo de variáveis de escala. Nós começamos aí com tem hospitais que só tem um leito disponível para o SUS, outros têm 454, foi o máximo, o desvio, através do desvio padrão do CERN, a gente observa que houve uma grande variação do custo desses hospitais. Os equipamentos de diagnóstico por imagem, alguns não têm, o máximo que tem é 13. O custo dos serviços profissionais, também houve uma variação muito grande, chegando a um custo máximo mensal de 519 mil em algumas unidades. O custo médio por internação também tem uma variação muito grande, né, um mínimo de 21,8, máximo de 5 mil, aproximadamente 5 mil reais. Número de médicos também, tem hospitais que dispõem apenas de um médico, outros aí de 675, então observa-se uma diferença na estrutura dos hospitais, né, números de enfermeiros, número de técnicos de enfermagem, então tem uma variação grande. Número de internações também. Nessa análise, os hospitais foram considerados hospitais de pequeno porte, aqueles que têm até 50 leitos, né, que compõem a amostra 66%. 28% dos hospitais são considerados de médio porte e acima de 150 leitos até 500 leitos, a amostra contém 6% dos hospitais. Em relação à realidade dos municípios também, o PIB per capita dos municípios, observa-se também uma variação muito grande, iniciando o valor mínimo de R$ 4.348 e o máximo de R$ 116 mil.
Então, a realidade dos municípios no estado também é bem diferente. Então, na análise dos scores de eficiência, observou-se que 35,51% dos hospitais obtiveram score 1, ou seja, são 100% eficientes, totalizando 38 hospitais da amostra. A média geral de eficiência ficou em 72%. E quando usamos a classificação de ineficiência fraca, moderada e forte, né, observamos que 10,28% dos hospitais se classificam com ineficiência fraca, ou seja, tem scores entre 0,8 e 0,9. Ineficiência moderada, 21%, 21,50%, e com ineficiência forte, que são scores abaixo de 0,59%, 32,71% da amostra. Então, o que chamou a atenção no estudo é uma ineficiência muito forte no estado. Quando compara-se o percentual de hospitais eficientes com outros estudos, inclusive na região sul, observa-se que está dentro do padrão, né? Condiz com alguns estudos que chegaram à eficiência de 41%, 34%. Porém, essa ineficiência forte, não foi identificado nada parecido em nenhum estudo nacional nem internacional, inclusive comparados a estudos na África, no Irã, na Etiópia, né, nem na China, em nenhum país foi identificado estudos com ineficiência tão forte. Quando nós olhamos, né, procuramos olhar a realidade de alguns desses hospitais, por que essa ineficiência foi tão forte, até para avaliar os dados, né, olhar um pouco os dados, para identificar se realmente era isso. Né, observa-se que, às vezes, o hospital tem um nível, tem uma estrutura razoável, uma quantidade de leitos disponível, mas não tem produtos, não está gerando produtos, não tem procedimentos cirúrgicos, não tem internação, porque faltam profissionais de saúde. Foi isso que foi apurado ao ler o plano anual de saúde da Secretaria de Saúde do Estado. Há uma dificuldade muito grande de profissionais da saúde no estado do Maranhão. A gente já viu que médicos é menos de 1 por 1.000 habitantes, tendo o fato que na capital estão mais da metade dos médicos. Na capital tem 4 ponto alguma coisa de médicos por 1.000 habitantes. Então, o restante do estado está desabastecido desses profissionais, e não só médicos, como profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, até profissionais do administrativo para alimentar esses dados, que foi uma das deficiências, uma das limitações que nós encontramos na realização do trabalho, a coleta de dados do SUS. A análise por macro-regiões, né, a macro-região norte, observou-se uma média de eficiência bem equilibrada, 72% na macro-região norte, 71% na macro-região sul e 74% na macro-região leste. Observa-se que a média geral de eficiência entre as macro-regiões, ela mantém-se equilibrada, o percentual de hospitais eficientes também. Os hospitais eficientes, eles apresentam maior média de valores de números de internação, maior média de equipe médica, maior número de leitos, maior média de equipamentos. Então, observa-se que os hospitais com melhor estrutura, eles são mais eficientes. Os ineficientes já apresentaram custo de internação maior e números de equipamentos de manutenção da vida e de leitos bem menores também. Em relação aos determinantes da eficiência... Só um momentinho, você tem 1 minutinho, tá? Certo. Mais 2 minutinhos, por favor. Tá bom. Então, vamos à confirmação das hipóteses, né? A hipótese 1, quando analisados, os hospitais localizados em municípios com maior PIB apresentam média de TE mais alta, não foi significativo para esse estudo. Os hospitais com maior nível de complexidade apresentam média de TE menor, sim, o estudo confirmou.
Hospitais maiores apresentam menor média de TE. Esse estudo não confirma, os hospitais maiores tiveram melhor média. Hospitais com maior proporção de médicos por equipe apresentam menor média de TE, sim, confirma. E hospitais públicos têm maior média de TE que os privados, não foi significativo na análise de regressão modelo Tobit. Então, o que destaca-se no estudo são o alto índice de hospitais ineficientes, com ineficiência alta, né, que a gente já comentou que deve-se principalmente em relação à distância, a ausência de profissionais de saúde. Os hospitais têm uma estrutura física, porém não têm profissionais para atender a população. Né? Em relação a estudos futuros, a gente observa que talvez analisar mais fatores socioeconômicos, mais fatores externos na análise dos determinantes seja interessante também para se fazer estudos futuros para identificar melhor essa ineficiência no Estado. Obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Cileide, pela apresentação. Né, eu acabei aí te interrompendo, eu te dei os 2 minutos que a Lucileide acabou usando, mas a gente acabou passando um pouquinho, mas sem problemas. Peço desculpa pela interrupção, mas como uma função de mediador mesmo. Você pode parar de compartilhar, por favor? E eu vou pedir para você colocar o seu e-mail aqui no chat enquanto eu faço as minhas considerações, tá bom? Sim. Primeiro, eu quero dar parabéns pelo trabalho, né? Um trabalho de bastante fôlego também. Eu acho que são 2 trabalhos aí bem parecidos. Então, antes de mais nada, já dar os parabéns pela organização do congresso, que é o desafio, colocar esses trabalhos semelhantes para a discussão acaba acalentando ainda mais o olhar de quem está assistindo, do avaliador e de vocês, né? Por permitir essa troca. Isso é muito bom. O Congresso USP sempre muito cuidadoso com tudo isso. Cileide, eu vou começar de trás para frente as minhas considerações, porque eu vou falar um pouquinho da análise de resultados, depois eu vou te mandar as considerações, mas assim, quando você apresenta as análises de resultados, eu senti que você tem uma pegada muito forte de contribuições do trabalho que talvez não estão no trabalho, sabe? Eu senti até um emocional, é um trabalho muito questionador, né? À medida que você coloca, olha, a quantidade de leitos, a quantidade de procedimentos, a quantidade de pessoas disponíveis para atender, sabe? É uma pegada de muita vigilância também, sabe? E um dos questionamentos que você vai receber vai ser justamente essa pegada de contribuição gerencial que o trabalho tem. Eu acho que vocês podem se expor mais, sem problema nenhum, porque o trabalho tem esse emocional, sabe? E quando a gente tem essa pegada nos nossos trabalhos, é muito importante que assim, você combina um aspecto quantitativo com um de vigilância para o seu estado, sabe? É uma devolutiva, né? Tanto o trabalho da Lucileide também, de devolutiva de como a contabilidade questiona essas estruturas, sabe? Eu fiquei assim, você falando, teve uma hora que eu até esqueci que eu estava aqui assim, e eu fiquei prestando atenção nos questionamentos que você ia proferindo, sabe? Da realidade do Estado, e assim, que essa pesquisa ela possa servir também de inspiração para questionar outras realidades, sabe? Eu acho que esse o nosso papel. E acho que no trabalho vocês podem colocar isso de uma forma mais evidente, sabe? Porque vocês têm gás, fôlego, conhecimento dessa realidade, até inclusive uma expressão que eu gosto de usar bastante, que são os bastidores da pesquisa, né? Essa dificuldade das pessoas para preencher os dados, né? Todos esses bastidores, eu acho que eles cabem em uma limitação, em uma delimitação, para vocês venderem efetivamente o trabalho, sabe? Que é extremamente importante.
Por outro lado, eu queria ouvir você o porquê, né, considerando aí que todo ponto de vista é visto de um ponto, mas por que vocês optaram lá nas hipóteses em só elencar os autores num quadro? E ainda assim, mais uma vez, a paixão pelo DEA veio no referencial. Na verdade, o artigo ele é de origem da minha dissertação de mestrado, Aham, e no corpo do referencial teórico eles estão elencados, né? A gente aham. resumiu no quadro para facilitar a visualização, e porque o artigo Ah, não consegui resumir tudo para colocar assim. aham, Inclusive, na avaliação, né, do trabalho, colocaram que o referencial teórico foi colocado, foi resumido, mas é porque eu me preocupei tanto em colocar mais os resultados que tive aham, que enxugar bem no referencial teórico. Mas na dissertação a gente colocou de forma bem mais extensa aham, esses estudos, né, relacionando os estudos, em que países foram desenvolvidos, quais os dados que foram aham. alcançados em cada um desses Porque estudos. até na sua fala você traz, ainda numa pegada até emocional, a questão da ineficiência quando vocês encontraram, né? Daí você fala os países que vocês foram comparar a título de trazer maior evidência para a pesquisa. Sim, sim. Eu fiz questão de lendo esses artigos internacionais e comparando, né, buscando até Aham. países que se parecem um pouco com a realidade do Maranhão, para comparar esses valores, foi algo que nos assustou, né? A ineficiência realmente está muito grande. E daí, assim, ó, como sugestão, porque assim, nessa estrutura que você apresentou, o quadro de hipóteses, eu particularmente já vi um trabalho publicado, né? Depois eu posso até compartilhar com você, um único. E assim, a chance do trabalho cair para esse único avaliador, né? Não sei quem foi também, tá publicado na RCO o manuscrito. Eles vão te pedir para esmiuçar um pouco isso, sabe? E daí qual vai ser a minha sugestão? Diminuir a paixão pelo DEA aqui, que Sei. vem da herança também do trabalho da Lucileide, e esmiuçar as hipóteses. Porque daí, assim, ó, lá no seu quadro de análise, você faz os quadros e tal, eu até coloquei como sugestão, para você colocar mais uma coluna e colocar a decisão da hipótese. Daí você coloca, igual você apresentou aqui, igual está apresentado aqui. E daí, aqui nesse modelo das hipóteses, você pode discorrer, sabe? O seu referencial teórico ser a construção das suas hipóteses. Porque daí eu acho que. E daí lá na metodologia, 2 parágrafos de ideia. Eu acho que você consegue resolver. Porque eu acho que vai ser uma coisa bem cobrada do trabalho. Um outro ponto, né, ainda quanto a essa questão do referencial teórico, quando você for defender essas hipóteses, como você tem autores ali que confirmam e não confirmam, eu até coloquei aqui que você possivelmente defenda essas hipóteses, sabe? Ó, as hipóteses de pesquisa precisam ser melhor descritas e defendidas. Autores que talvez não concordem com a sua posição de hipótese, você pode eliminar para que você tenha espaço para discorrer sobre isso. Porque daí, às vezes, lá no final do trabalho, você não usa esse autor para aumentar o seu volume de discussão, sabe? Então, daí ele aparece aqui no referencial teórico, mas lá no final ele não aparece. Então, fazer essa peneira, porque daí também a gente vai ganhar espaço. Porque, ultimamente, a nossa luta, né, com os periódicos está sendo espaço. A gente está falando de 8.000 caracteres, então está muito mais desafiador, né? Sair de uma dissertação, né, eu super entendo, que tem um volume elevado de informação e leitura e escolha, né? Tanto na dissertação como na tese você faz muitas escolhas. Então, trazer todas essas escolhas para o artigo científico é um outro desafio bem grande, né? É verdade. Quanto às implicações das hipóteses, eu já mencionei, né? Eu acho que vocês têm uma paixão grande pelo tema, então acho que cabe, né, demandar energia por isso.
E, por fim, eu acredito, né, só a título de terminologia, que vocês têm conclusões e não considerações finais, né? Geralmente, o termo é utilizado muito mais para pesquisa qualitativa, o termo considerações finais. Eu acho que vocês têm conclusões mesmo, vocês podem fazer inferências aí a respeito das evidências que vocês construíram e aumentar a exposição nessa conclusão também para não ficar um pouco mais a repetição dos resultados, sabe? Implicações gerenciais, o que os gestores do SUS podem fazer com isso, o que o governo pode fazer com isso, né? Se expor mesmo. Essas eram as minhas considerações. Eu abro para o grande público. Cileide, se quiser responder algumas delas também, fique bem à vontade, tá bom? Bem, obrigada. Algum questionamento, pessoal, para a Cileide? Apontamentos, dicas? Tudo ok? Cileide, então eu aproveito aí a oportunidade para que você faça suas últimas considerações para a gente encerrando a sessão, tudo bem? Tudo bem, só agradecer a vocês pela oportunidade de estar neste congresso. Foi muito importante expor esse nosso trabalho nesse momento, como você falou, realmente foi uma paixão. Eu nem tinha tendência para a área da saúde, minha orientadora, a professora doutora Tassiana, que é uma excelente profissional, e o professor doutor André Luiz, que me direcionaram para essa área também. Eu fiquei muito feliz, foi um trabalho muito prazeroso. E a gente pretende seguir com esse estudo, com análise dos benchmarks, identificar quais são as unidades aí de referência e aprimorar esse trabalho, com certeza. Suas contribuições serão avaliadas com certeza e colocadas em prática, porque foram muito valiosas, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Cileide. Lucileide, as suas considerações finais antes da gente encerrar a nossa sessão. Gostaria de novamente agradecer a todos, né, pela atenção, pelas dicas aí, pelas considerações. Muito obrigada, professor Iago. Faço das palavras da Cileide as mesmas, né, que realmente foi muito enriquecedor e contribuiu muito aí para o desenvolvimento e para a melhoria do nosso trabalho. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Agradeço as duas pela oportunidade de estar mediando o trabalho, pelo acolhimento, né, das minhas considerações. Espero em breve enviar por e-mail essas questões também. Agradeço ao Congresso a oportunidade, o cuidado, o nosso apoio, Congresso USP aqui no gerenciamento dessas questões. A gente está encerrando 7 minutinhos a mais, mas a gente teve ali um probleminha no começo, mas tudo deu certo. Pessoal, muito obrigado, um excelente evento a todos e muito sucesso nos projetos de vocês aí. Obrigada.